Deus é poderoso. Vamos lá, nós estamos em meio a um tema também muito importante, tema da semeadura, a ideia do que Deus quer fazer em nós. Meus irmãos, é muito bonito isso, né? Eu gostaria de, antes de ler o texto, é um texto que você já tem lido e relido, você sabe que esse texto, o pastor Guto, quanto o pastor Juba já colocaram, esse texto é um texto presente nos 3 evangelhos, né? Isso demonstra a grande importância que ele teve para os cristãos da época e para nós. Nenhum evangelista quis omitir essa parábola. O pastor Guto disse muito bem, essa parábola é colocada no início do evangelho, de um bloco do evangelho de Mateus, e ela é condicional para entender as outras palavras, né? Jesus Cristo mesmo disse: se vocês não entendem essa, como é que vocês vão entender as próximas parábolas? Mas eu gostaria de fazer a leitura no evangelho de Lucas. Essa parábola ela está em Mateus 13, ela está em Marcos 4 e ela está em Lucas 8. Então eu gostaria de fazer essa leitura em Lucas 8, tá ok? Lucas 8 a partir do verso 4. E aí depois nós vamos conversar um pouco a respeito desta parábola. Certa vez, a partir do verso 4, meus irmãos e irmãs, aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro, e Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu a semear a sua semente. A sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, guarde essa expressão, crescendo com ela, a sufocaram. Eu dei destaque a 2 palavras, sua semente e crescendo com ela. É por isso que eu optei pelo evangelho de Lucas. Outra parte, porém, caiu em boa terra, ou terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós estamos trabalhando aqui a ideia de um mistério. Mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. É um privilégio ter uma parábola que é explicada pelo próprio Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Essas 2 condições nós vimos então com o pastor Guto e com o pastor Juba. Hoje nós vamos ter a terceira condição. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e seguindo o seu caminho. Essa é uma outra expressão que eu gostaria de destacar. Seguindo o seu caminho. São sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida. E não dão fruto que chegue a amadurecer. O fruto não vinga, o fruto mingua. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam esta semente ou esta palavra e dão fruto, que permanecem ou frutos com perseverança. Bem, meus irmãos, eu já compartilhei algumas coisas adiantando a introdução, mas como é bonito ver um Deus que quer dar vida, Esta parábola ela tem um pouco de Gênesis, porque em Gênesis nós vemos que Deus dá vida por meio da palavra, né? Deus criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. É um Deus fertilizador, é um Deus que traz vida. O pastor Guto já colocou aqui que a palavra em grego
para a semente traz a ideia de esperma, que é a ideia de fertilidade. Nós temos um Deus que quer fertilizar a sua criação. Isso não aconteceu somente em Gênesis. Isso continua a acontecer por intermédio da palavra. Um Deus que quer estar passeando agora por Marília, estar passeando agora pelo estado de São Paulo, o nosso país, pelo mundo, fertilizando, trazendo vida. Nós temos sim forças de morte, todos nós, todos os dias, nos noticiários na televisão ou na internet, nós presenciamos força de morte, mas nós temos um Deus que trabalha. Essa é a fala de Jesus Cristo que eu gosto. Eu tenho um Pai que trabalha e eu trabalho também. E esse Pai que trabalha está trazendo vida, vida, nos becos. Ele está passeando por cada viela do mundo, entrando em cada coração e está fertilizando vida. Nós temos um monte de discussões de morte relacionando com nossa política, com as questões econômicas, situações que nos chateiam, mas saibam e que isso traga esperança ao seu coração. Você e eu temos um Deus que está trabalhando pela vida, está fertilizando a criação e trazendo vida, e essa vida suplantará a morte. É isso que foi anunciado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida vencerá a morte. Esse Deus que está semeando vida, fertilizando vida, Ele vencerá e já venceu em Jesus Cristo. Um dia nós receberemos boas notícias, e somente boas notícias. As redes sociais no céu só trarão boas notícias. Não haverá mais lágrimas. A vida vencerá totalmente. E é isso que o nosso coração mais deseja. Interessante que eu tenho conversado com pessoas cristãs e não cristãs, e mesmo aquelas que não creem em Deus estão cansadas da morte. Acho que você encontra isso no seu ambiente de trabalho, não é? As pessoas estão cansadas. Elas estão desmotivadas e cada dia mais as notícias vêm e parece que como um golpe que quer acabar com a intenção da vida. Mas lembre-se disso, Jesus Cristo venceu a morte foi vencida, e esta vitória da vida, esta mensagem genética, ou de Gênesis, está um pouco na parábola do semeador. É um Deus que está semeando vida, e esta vida é semeada por intermédio da sua palavra. Essa expressão, meus irmãos, palavra de Deus, é uma expressão de mistério mesmo. Eu acredito que a palavra de Deus é tudo aquilo que Deus faz uso para revelar-se. Nós temos o versículo de Hebreus, que diz: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Nós temos um Deus que fala de muitas formas e de muitas maneiras. Muitas maneiras e muitas vezes. Se você trabalha na área de educação, ou todos aqui já foram ou continuam sendo alunos, um bom professor é um professor não somente que fala muitas vezes, mas um bom professor é aquele que fala muitas vezes e de muitas maneiras, porque há maneiras que eu entendo e que você não entende. Quando nós estamos ali numa discussão pedagógica no Colégio Água Viva, a gente trabalha sobre metodologias ativas. Quem está hoje dentro do campo da educação sabe que está muito em voga a ideia de diversificar metodologias para que o seu ouvinte compreenda. Nós temos um Deus que faz isso, um Deus que fala muitas vezes, mas não só muitas vezes, fala de muitas maneiras. Muitas maneiras. Todas as vezes que Deus fala e as muitas maneiras que Deus utilizou, é palavra de Deus. Hoje, Deus faz uso do intermédio das Escrituras para falar comigo e com você, de uma canção. Isso é palavra de Deus, que é a semente. Eu gostaria então de destacar algumas coisas desse trecho e chegar a conversar com o meu coração. A minha oração era essa: Deus, fala ao meu coração. Eu sei dos espinhos que estão tentando sufocar essa vida que o Senhor quer fazer brotar em mim. E também com o seu coração. Bem, eu já disse que essa parábola está presente nos 3 evangelhos, mostra a sua importância. Essa parábola ela é privilegiada porque tem a explicação do próprio Jesus Cristo, e tem um autor escocês, biblista, chamado William Barclay. Ele fala que essa parábola não precisava ser pregada. Não precisava ser pregada porque ela já foi pregada pelo próprio Jesus, ela precisava simplesmente ser lida. Jesus Cristo já explicou essa parábola, mas nós vamos ser desobedientes ao William Barclay e vamos
pregar um pouco, algumas ideias que me veio à mente, ao coração, enquanto eu estava lendo essa parábola. Deus quer levar a sua criação a florescer. Quando Deus olha para a sua vida, olha para a minha vida, Ele vê aspectos, porque Ele é o Criador, que podia estar com maior potencial de vida. Quando Deus olha para a forma como você se relaciona com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu namorado, com sua namorada, com seu noivo, enfim, como você se relaciona na sua sala de aula, no seu espaço de trabalho, Deus olha e fala, há aspectos que poderia ter mais vida. E Ele fica fertilizando esses aspectos para que você floresça mais. Muitas vezes você sabe que quando você fica triste pelos seus próprios pecados, são áreas da sua vida que estão sufocadas. O Guto fez uso da expressão embaraçamento, lembrando daquele versículo que fala para a gente se desembaraçar dessa tenaz. Há algumas outras expressões na Bíblia que falam a respeito de cadeias. São áreas da minha vida e da sua vida que não estão sobre o senhorio de Jesus Cristo. E por isso estão submetidas ao meu senhorio. E por estarem submetidas ao meu senhorio, Satanás tem poder sobre elas. E abafa. Talvez a sua vida seja na área financeira, talvez a sua vida não seja na área financeira. Seja na questão da saúde física, pecados da mente. Mas são áreas que você ainda não consagrou ao senhorio de Jesus Cristo. E por isso elas estão como que abafadas. Mas nunca é tarde. Essa canção é maravilhosa, porque o semeador saiu a semear, e sai a semear, meus irmãos, todos os dias. Isto é a misericórdia de Deus. Deus todos os dias é esse semeador que sai a semear, todos os dias. Todos os dias é um novo dia, porque Deus, pela sua misericordiosa graça, sai a semear, por intermédio da sua palavra. E vamos falar a verdade, meus irmãos, nós somos a geração mais privilegiada da palavra, não somos? Tem capa em jeans, capa rosa, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia teen, Bíblia, lá em Dourados eu achei a Bíblia do agronegócio. Uau! Um autor, um irmão, ele fez algumas reflexões voltadas para a questão agropecuária e fez a Bíblia do agronegócio. Nós somos a geração mais privilegiada. Você abre o seu smartphone, você abre um site na internet, você liga a televisão, tem uma fertilização da palavra. O pastor Guto salientou algumas sementes que não são muito boas, não por conta do semeador, por conta de nós, homens e mulheres, que muitas vezes pecamos e contradizemos aquilo que está na palavra, por incompetência nossa, mas não incompetência do Criador. Mas nós somos uma geração que nunca vai poder reclamar a respeito da palavra de Deus, nunca. Eu acredito que os nossos irmãos e irmãs antepassados, a nuvem de testemunhas que está sobre nós, olha para nós e inveja, porque há um derramar da palavra. Primeiro porque nós somos cristãos pós-ressurreição. Nós vimos o fechamento da história. Aquilo que alguns imaginavam, os nossos irmãos do Antigo Testamento, que viam como que por sombra, por imagem, nós vemos em Jesus Cristo. E eu acredito que eles olham para nós e falam assim, está aí. E outro porque nós temos essa abertura e possibilidade, principalmente aqui no Brasil, acesso à palavra de Deus. Mas hoje, meus irmãos, como pastor, eu me preocupo não com aqueles que não leem. Eu me preocupo com aqueles que não leem e não fazem nada com aquilo que leem. Isso é espinho. Espinho é que você consegue envelopar a força da palavra de Deus e a torna imune no seu coração. Porque há outras tensões na sua vida que são tão mais valorosas quanto a palavra, entendem isso? E eu quero explicar um pouco mais. Talvez você olhe o meu corpo atlético e não sabe de onde vem isso, né? Mas eu fui um lutador de artes marciais na adolescência. Gostava demais
Tinha pôster do Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, o mestre gafanhoto. Nossa, como eu gostava de artes marciais. E é engraçado que quando eu quero usar isso como uma metáfora. Tinha um clima na academia que era, quando o treinador chegava e soltava pares de luva e convidava as pessoas para o tatame, tinha alguns adolescentes que deixavam você muito bravo. E isso até era uma artimanha da luta para que você se desconcentrasse. Que assim, você dava um soco nele e falava, oh, nossa, dá mais forte. E aí você ia gastando toda a sua energia, porque ele ia provocando você. Isso é chamado de sparring, né? Aqueles lutadores que conseguem desviar dos golpes, e aí você vai desferindo golpes, e aí você se cansa. E as falas dessa pessoa é assim, nossa, você chuta bem, hein? Vem cá, dá mais. Uau, você golpeia muito. Olha esse jab, nossa, que legal. Esse gancho, hein? Você é bom, hein, cara? E você sabe que isso é uma provocação. E ele vai elogiando os seus golpes, elogiando os golpes. Mas na verdade ele está muito imune àqueles golpes, porque isso até é uma maneira dele tirar o equilíbrio do outro, do adversário. Você sabe que alguns lutadores, principalmente no boxe, passam algo como óleo ou vaselina no seu próprio corpo para ficar liso, para que não aconteça que esse golpe atinja em cheio. Meus irmãos, eu quero usar isso para falar que eu acho que é mais ou menos isso que nós fazemos com a palavra de Deus. Você e eu ouvimos pastores pregando, nós falamos, nossa, que sermão maravilhoso. Uau! Você anota naquele seu caderninho, meu Deus, olha o que o pastor Guto falou. Hoje o pastor Jean estava maravilhoso. O pastor Juba, uau, que golpe! Mas na verdade isso não fere o meu ser e o seu ser. Você só elogia, eu elogio, nós elogiamos os congressos, inúmeros congressos que participamos, ouvimos palavra de Deus no YouTube e falamos, meu Deus, mandamos para os amigos falando, nossa, você tem que ouvir essa. Mas no fundo, ela não nos fere. No fundo, meus irmãos, são poucas as áreas da minha vida e da sua vida que são feridas pela palavra de Deus, que é como uma espada que separa. No fundo, eu tenho um jeito de tornar imune a palavra de Deus, que talvez é por meio do elogio. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu acho que a igreja não tinha que elogiar a pregação, ela tinha que falar, nossa, isso aqui foi muito ruim. Ela desceu doce, mas aqui no meu estômago foi amarga, porque mexeu com o meu interior. E foi isso que experimentou João, Ezequiel. A palavra vem doce, mas ela não é doce, meus irmãos. Vamos falar a verdade, a palavra de Deus ela é amarga, porque ela guerreia contra mim e contra você. E se ela não está fazendo essa guerra, é porque você está crescendo com espinho. A palavra de Deus está crescendo sobre outras ideias que você e eu temos, e que ela não tem força para mexer com você e nem comigo. E por isso é que eu vivo uma vida pseudo-vida, porque Deus não ainda conseguiu realizar o potencial que Ele quer fazer em mim e em você, porque eu e você ainda estamos tornando a palavra de Deus imune. Isaías fala que a palavra de Deus nunca voltaria vazia, nós estamos conseguindo fazer ela voltar vazia. Nós estamos conseguindo, meus irmãos, e eu temo isso porque eu vejo isso na minha vida. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos a parábola do semeador? Quantas e quantas vezes, meus irmãos? Quantas e quantas vezes já ouvimos a respeito do amor ao próximo? Quantas e quantas vezes? Mas eu e você temos estratégias para tornar a palavra imune. E é estranho que Deus não chega arrebentando isso, porque muitas vezes eu peço para Deus, Deus arrebenta a minha vida, eu não quero mais ter defesas da sua palavra, mas Deus gentilmente é como um semeador que sai a semear, e eu falo, Deus, não seja um semeador, seja um arrombador, entre na vida, dê um chute nas portas, derrube as cadeias, quebre, arranque os espinhos, faça isso, Deus, porque eu não consigo, há um equiparar dos prazeres desse mundo
Com a sua palavra, eu não consigo colocar ela em evidência, eu não consigo colocar ela acima de todas as outras coisas, como nós vemos no Salmo 119. Ela ainda não é a lâmpada para os meus pés, porque assim como a palavra aponta, a novela aponta, as músicas seculares apontam, a filosofia na universidade aponta, a sociologia aponta, aquilo que Bolsonaro aponta, aquilo que Haddad fala aponta, ainda eu tomo decisões, não somente pela tua palavra. Eu preciso que o Senhor fale, que a sua palavra é mais alta do que as outras palavras que eu tenho ouvido. Eu ainda sou guiado por ventos, eu ainda sou guiado por coisas que eu escuto de irmãos e irmãs, para aquilo que minha esposa fala. Eu ainda sou guiado, Deus, eu não sou guiado totalmente pela sua palavra. E isso é uma vida sobre espinhos. Isso, meus irmãos, é uma vida sobre espinhos. É uma vida que está na sombra de espinhos. É uma vida que não brotou totalmente, não pela incompetência da semente, mas pela incompetência do solo, do coração. Quando nós vemos que a palavra que cai em boa terra é porque tem um coração honesto, é isso. Eu não estou ouvindo a palavra de Deus com um coração honesto. Eu estou ouvindo a palavra de Deus com vaselina no meu coração. Quando ela vem e golpeia, é o driblo. Eu faço um esparre. Eu a desvio, eu digo que isso é para minha esposa ouvir e não para mim, eu digo que isso é para que um outro ouvisse e não a mim, eu faço alguma maneira que eu driblo a palavra de Deus, e isso é uma vida sobre o espinho. É isso, meus irmãos, é isso que essa parábola está tentando nos ensinar. Nós precisamos ficar atentos, quais são os valores que eu tenho dado à palavra de Deus, se a palavra de Deus é tão valorosa mesmo na nossa vida, comparada a outros discursos que nós ouvimos. Porque se ela é equiparada, se ela cresce junto com outras coisas que eu e você temos ouvido, ela não está tendo a força de vida para nos fazer crescer e florescer, que é a vontade que Deus tem para mim e para você. Eu imagino que Deus olha para mim e fala: Robson, meu filho, se você pudesse ser o Robson que eu tenho potencial de fazer, se você pudesse cuidar da sua esposa com potencial, se você pudesse cuidar dos seus filhos com potencial, se você fosse o educador que eu quero que você seja, o diretor do Água Viva que eu quero que você seja, mas eu muitas vezes driblo essa palavra. Meus irmãos, eu e você poderíamos ser infinitamente pais, se ouvíssemos mais a palavra de Deus. É isso que a parábola quer nos ensinar. Nós poderíamos estar florescendo bem mais em Marília, nós poderíamos ser uma outra IPI de Marília, nós poderíamos ser um outro cristão, uma outra cristã no seu ambiente de trabalho, no trânsito, na fila do banco, se nós estivéssemos ouvindo um pouco mais a palavra de Deus, um pouco mais. Mas eu quero apontar quais são as estratégias que eu e você utilizamos para driblar a palavra de Deus, para que isso seja salvação para a sua vida. Em nenhum momento eu estou dizendo a respeito de você, estou falando a respeito de nós. Nós temos uma artimanha de driblar a palavra de Deus. A forma como Jesus Cristo pinta o espinho, o que o espinho faz, nos dá uma possibilidade de entender quais são as estratégias que eu e você utilizamos para abafar a palavra de Deus na nossa vida. No verso 7, eu pedi para que você guardasse essa expressão, crescer junto. Crescer junto demonstra que uma das estratégias que eu e você temos para driblar a força da palavra de Deus é que nós damos valores iguais a discursos diferentes. Nós equiparamos ainda a palavra de Deus com outras palavras, com palavras de homens, palavras da nossa sociedade, ou palavras internas. Crescer junto porque ao mesmo tempo que agora você está ouvindo a explanação, e espero eu, que eu esteja explanando a palavra de Deus, que eu esteja sendo instrumento,
você também está ouvindo nesse momento várias outras vozes, e que são tão mais importantes talvez do que o que você está ouvindo aqui. Que talvez à medida que você está ouvindo os pastores aqui ou em qualquer lugar, você está dando de ombros e falando, será que é isso mesmo? Talvez quando você abre a Bíblia, ou tem um encontro com a palavra de Deus, no seu tempo devocional, mesmo sozinho, ou mesmo sozinha, você relativiza isso. Isso é crescer junto. É uma maneira que nós temos, uma estratégia que nós temos, de tornar a palavra de Deus imune, dentro do seu coração. É equipará-la, cresce junto, com outros discursos, com outras palavras. Vocês entendem isso? Eu estou sendo claro? Você escuta a palavra, mas o seu ouvido também escuta uma outra voz. E essa outra voz, ela compete com a palavra. Isso é uma estratégia. Nós ouvimos muitas coisas, né, meus irmãos e irmãs? Muitas coisas. Essa sociedade da comunicação, às vezes enche o saco, né? Porque é muita coisa. Muita coisa. Se tem uma coisa que está me cansando, é o tanto que a gente tem ouvindo. Dá vontade de gritar para o mundo assim, fiquem quietos um pouco, eu preciso ruminar um pouco, tanta coisa que eu ouço, tanta coisa. Antes a gente ligava o rádio, antes a gente não, né, meus pais, né, a gente não. Ligava o rádio para ouvir uma novela. Hoje parece que tudo fala, meu Deus, há um barulho, você acorda e já vem vozes, né? Vozes externas e brigas internas. É preciso, em meio a essas vozes, colocar a voz de Deus acima de todas as outras. Interessante que a Bíblia repete várias vezes a expressão, principalmente nos livros de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios, dê o seu ouvido. Vocês já notaram isso? Várias vezes fala, filho meu, dai ouvido. Dai ouvido. O pastor Jean citou, inclina. Interessante isso na cultura semítica, que assim, um discípulo demonstrava que queria ouvir determinado mestre, quando dava ouvidos. E eu acredito que essa é uma saída. Eu já estou falando da artimanha que nós temos, e já estou falando da saída. Porque é o seguinte, eu estou falando aqui com o microfone, mesmo se você não quisesse ouvir, você ia estar ouvindo. Mas se eu falo baixo, somente aqueles que querem mesmo. Eu preciso fazer um exercício para ouvir quando não há barulho. E eu sei que se eu continuar, os irmãos lá do fundo iam falar assim, eu não ouvi nada que o pastor falou. Pastor, não estou ouvindo. E aí você ia ter que sair aí do seu lugar e vir até aqui. Isso é dar ouvidos. Vocês entendem isso? Dar ouvidos mexa você, se você quer ouvir. É isso que a Bíblia quer falar. A Bíblia quer falar o seguinte, a voz de Deus é mansa. Acredito que você se lembre daquela passagem. Eu sempre confundo os profetas, Elias ou Eliseu? Elias estava lá, que daí vem o fogo. Elias, eu ia falar Eliseu, Elias. E aí, quando vem algo bem suave, é Deus. E é isso a minha briga com Deus, sabe? Porque eu falo, Deus, o Senhor é que tinha que fazer barulho. O Senhor é que aqui dentro tinha que fazer um barulhão dentro de mim. Mas Deus não é assim, porque Deus quer que eu dê ouvidos. Deus fala muito baixo dentro de mim, meus irmãos. Não sei em vocês, mas dentto de mim, eu queria aumentar o volume, mas é muito baixo. E sou eu que tenho que dar ouvidos. É como se Deus falasse assim, eu vou falar assim, se você quer me ouvir, me ouça. Me ouça. Se você quer ouvir, filho, me ouça. Você que tem que ouvir, eu estou falando. Uma artimanha que nós temos então é equiparar as vozes com a voz de Deus. Uma saída é dar ouvidos. Dar ouvidos. É buscar.
mas buscar num exercício profundo, interno. Tem uma nova vertente da psicologia agora, que é mindfulness, que é a expressão quer dizer mente inteira, né? Mente inteira, que na verdade é uma prática muito antiga, que é uma prática da ideia de estar inteiro, ou seja, seu filho chega para conversar com você, você está inteiro naquele momento, você está tomando um banho, você está inteiro naquele momento, você está sentindo a temperatura da água, até os exercícios do mindfulness, é isso, é você está comendo um macarrão, você está sentindo a textura, o sabor, e estranho, né? Nós seres humanos somos tão avançados, precisamos ser ensinados por coisas tão básicas, né? Nós estamos emburrecendo mesmo, né? Eu preciso que um coach me ensine como comer. Eu preciso que alguém me ensine como ouvir, porque são essas coisas que nós estamos perdendo mesmo, meus irmãos. E é isso que faz a gente perder a palavra de Deus, porque a palavra de Deus exige inteireza, mindfulness. Você inteiro, seu coração inteiro, exige que você, ao abrir a palavra, ou nesse momento aqui agora, você faça um exercício de disciplina para que você esteja inteiro, porque ao você não estar inteiro, você já está criando brechas para espinhos. A palavra de Deus, ela exige não só, ou somente 100% de você. E aí, você fica numa briga, porque na nossa sociedade, quanto mais fragmentado, mais sucesso nós temos. Quanto mais polivalente, mais sucesso você tem. Mas aí você vive uma contradição, porque a sociedade exige poli, Deus exige um. E você tem que entrar todo diante da presença de Deus. E aí que fica a briga. Porque você, em meio a esse mundão louco que nós estamos vivendo, você tem que estar dirigindo e ter a possibilidade de olhar o seu celular. Porque está chegando um e-mail, um WhatsApp importante que você tem que responder naquele momento. E cada vez mais nós vamos nos fragmentando, tornando farinha e frágil. Porque eu estou com meu filho, mas eu não estou com meu filho, eu estou no Água Viva. Eu estou no Água Viva, estou pensando na família. E quando eu estou na igreja, estou pensando no Água Viva. Em que momento eu estou? Onde eu existo? E é isso que deixa a gente viver uma vida sobre espinhos, porque eu não sou. A minha identidade está quebrada nesse nosso mundo louco. E é importante que a gente volte e peça para Deus, Deus, une os meus cacos. Um pouco está lá no trabalho, um pouco está ali, um pouco está na política, um pouco está aqui, mas Deus, me reúna. Isso é a ideia bíblica de vivificar, é estar reunido num único lugar, estar pleno. Isso é vida, vida abundante, estar pleno. Então eu falei que uma das artimanhas é esse versículo, essa expressão do versículo 7, que é, os espinhos crescem junto. Eu fui claro em relação a isso? Muito importante que você entenda. Uma outra expressão, e assim eu já estou caminhando para o encerramento dessa nossa reflexão, é a expressão que eu pedi que vocês destacassem no capítulo 14, no versículo 14, que é seguindo o seu caminho. Seguindo o seu caminho. Parte da semente caiu entre os espinhos, são aqueles que ouvem mais ema. Ou mais antigo, e o Kiko com isso? Eu ouvi, mas eu tenho o meu caminho. Eu ouvi, mas eu continuo no meu caminho. Irredutível, inflexível, a palavra de Deus. Deus falou comigo, mas eu não fiz uma mudança de caminho a partir daquilo que Deus falou comigo. Eu não tive uma conversão. E talvez aqui eu toque no calcanhar, quando a gente fala assim, mas pastor, eu sou convertido. E nós sabemos, meus irmãos, vocês que são cristãos maduros, sabem que a conversão não é um simples fato de dobrar o seu joelho e falar, eu aceito a Jesus Cristo. Não é uma palavra mágica, mas é um processo de vida. É um processo de vida. É um caminho de fato, de que todos os dias eu tenho que tornar converso as minhas finanças, converso os meus pensamentos, converso os meus relacionamentos a Cristo.
Essa pessoa que vive sobre espinhos é uma pessoa que não quer fazer esse exercício. Ela ouve a palavra, mas não quer converter o seu caminho à palavra. Não quer ser violentada pela palavra. Há uma outra artimanha que está dentro dessa questão de seguir o seu caminho, que pega principalmente nós, que somos crente macaco velho. Cresceu na igreja, filho de líderes, como eu sou. Dormia no banco da igreja. Meu pai e minha mãe iam à igreja quase todos os dias. Depois minha mãe se tornou funcionária da igreja, zeladora da igreja. Eu ia lá, enquanto ela faxinava a igreja, dormia no banco da igreja. Ouvir cânticos e versículos bíblicos era minha cantiga de niná, desde criança. Mas eu entendi que isso era uma artimanha que eu tinha para não ser impactado pela palavra. Quando eu ia num acampamento, por exemplo, com 12 anos, o preletor abria a Bíblia e falava, já ouvi. Era muito difícil ter um cântico ou uma palavra que eu não tinha ouvido. Porque eu tinha pós-doutorado em ouvir versículos e músicas e palavra. Missionários iam em casa, pastores iam em casa. Cresci no meio do povo. Mas eu não tinha um coração convertido a Cristo Jesus. E graças a Deus por um dia que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você está comigo, mas eu não sou o seu Senhor. Você é um simpatizante de Cristo. Por isso que uma artimanha importante é olhar para o solo, olhar para o nosso coração e não permitir que o status religioso nos faça ter vaselina no coração, entende? Quando alguém chegar para você e te exortar com a palavra, que você ouça, porque é a palavra, e que você não tenha uma soberba de falar assim, você sabe com quem você está falando? Eu cresci nessa igreja aqui, meu. Você sabe com quem você está falando? Você sabe lá que meu nome está escrito na ata? Você sabe? Porque isso é uma artimanha que eu tenho para desviar da palavra de Deus. Eu me lembro um dia, eu era líder de adolescente, vou confessar os meus pecados aqui. Era líder de adolescente, e eu aprendi a ligar no orelhão sem usar ficha. Uau! Ludibriava a Telesp. Um amigo na escola contou, eu testei, falei, não é que dá certo? E eu lembro que meu pai, porque a gente saía de casa muito, né? Hoje eu fico pensando nos meus filhos, 9, 10 anos, já estava rodando a cidade inteira, né? E aí meu pai comprava um punhadinho de ficha para cada um, porque caso aconteça alguma coisa, só caso aconteça alguma coisa, ligue, porque essa quantidade de ficha é para o mês todo. Aí então você tinha um punhadinho de ficha, e aí de repente meu pai notou que minhas fichas não acabavam. Deus estava multiplicando essas fichas, porque eu aprendi a fazer um código Morse. Vocês lembram disso? Só eu era pecador. E aí você fazia um código Morse. Nossa, eu virei ninja nisso. No começo era difícil. Porque, por exemplo, em Araraquara, era 22, olha aí, lembro o telefone de minha casa da infância, 223839. Não adianta ligar, que ninguém vai atender mais, tá? E aí, você tinha que fazer 22, você tinha que fazer 2. Não vou ensinar aqui, porque senão você vai sair tentando. Vai que você tem um telefone de gancho. Mas enfim, aí um dia eu estava no pátio da igreja contando. Eu estava contando para os adolescentes. Olha que cauterização da mente, né? Ensinando, aprendi. Vou ensinar uma palavra maldita para vocês. E aí uma diaconisa passou e me ouviu. E aí, com muito constrangimento, eu lembro do constrangimento no olhar dela, porque eu era filho dos líderes da igreja, entende? Ela me chamou para me exortar, mas ela estava quase me pedindo perdão, porque eu era filho de fulano de tal. Entrava na igreja com o nariz empinado, era a minha casa. E ela falou, olha Robson, não é que eu quero te constranger, querido,
mas eu ouvi algo que você falou. Será que isso condiz com a palavra de Deus? Naquele momento ali, por arrogância, soberba e cauterização da mente e pecado, eu falei, para. Porque eu estava me apoiando em quem eu era religiosamente, entende? Filho dos líderes, líder do adolescentes, cantava no grupo de louvor, uau, olha o currículo, né? Mas aí, meus irmãos, aquela palavra daquela senhorinha foi fervendo de um jeito no meu coração. Fui para casa e parecia que era uma brasa que não me deixava dormir, porque ela citou a frase, isso é cauterização da sua mente. Eu me lembro que eu fiquei com essa expressão e comecei a caçar, não tinha Google, né? Comecei a caçar na Bíblia onde eu tinha lido esse versículo, e quando nesse processo Deus ia apontando vários outros versículos, e ali naquele quartinho da minha casa dos meus pais em Araraquara, eu tive um encontro com Cristo. Porque Cristo falou, está vendo? Você tem espinho, e eu estou rombando esse espinho com uma diaconisa que veio te exortar, filho. Porque eu quero salvar a sua vida. Eu quero que você floresça. Isso que você está fazendo é pecado, é erro. E olha, o Espírito Santo foi fervendo e me levou a pedir perdão para aquela diaconisa. Olha isso. Meus irmãos, eu espero que isso que aconteça conosco. Porque uma artimanha que nós temos é seguir o nosso... Eu queria terminar falando de esperança. Lembre disso, mas nunca é tarde. Saia da escuridão. Há um novo dia, há uma nova manhã. A mesma casa na parábola é o mesmo semeador que todos os dias sai a semear. Todos os dias, meus irmãos, graças a Deus, que nós temos um semeador que não desiste. E todos os dias ele está aqui, ó. Todos os dias. O semeador saiu a semear não somente um dia, mas ele, por amor e perseverança, está semeando todos os dias. Todos os dias. Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala com a semente maior, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Que Deus tire os espinhos, meus irmãos. Vamos orar? Pai bondoso, quanto amor, Deus, quanto amor há nessa perseverança do Senhor ser um semeador
que não para de semear. Quanto amor, Deus. Quanto amor. Pai, a mim só resta o corar de vergonha mesmo, porque os meus pecados, os meus espinhos são mais sujos do que trapos de imundícia. Pai, eu sou contraditório, porque o bem que eu quero, que é a tua palavra, uma vida frutífera, eu me desvio disso. Mas aquilo que eu sei que não é bom, comida atacada aos porcos, isso eu tenho buscado. Pai, eu clamo ao Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, que o Senhor, por amor, e por conta das defesas que eu faço em relação ao Senhor, em relação à sua palavra, que o Senhor me perdoe. Pai, eu comparo sim aquilo que eu ouço da sua palavra com aquilo que eu ouço do mundo. Eu ainda titubeio diante de vozes, mas Pai, no nome de Jesus Cristo, eu preciso tanto ouvir a sua voz mansa, suave, baixinha. Eu preciso tanto, Deus, ser transformado, porque eu sei, Deus, eu sei que somente a sua palavra é a semente que faz brotar um novo Robson, um novo homem, uma nova mulher, que faz brotar uma nova igreja, que faz brotar novos homens e mulheres, que faz brotar, Deus, uma nova realidade, que faz brotar um novo relacionamento com a minha esposa, que faz brotar um novo relacionamento com meu esposo, que faz brotar, Deus, um novo relacionamento com os meus filhos, que faz brotar um novo jeito de eu lidar com os meus subordinados ou com os meus patrões, que faz um novo vinho, um novo jeito de eu me relacionar com o meu dinheiro, de eu relacionar, Deus, com aquilo que eu sou e tenho. Somente a sua palavra é que pode fazer esse novo, Deus. Sem a sua palavra eu vivo sobre a sombra de espinhos, eu vivo velho. Mas Deus, tenha misericórdia, eu não quero isso, porque é viver uma vida à margem daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Aquilo que o Senhor conquistou na cruz, Deus, é vida abundante, abundante. Mas há uma parte que cabe a mim, que é o solo. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu quero consagrar o meu coração, Senhor. Pegue o meu coração, Deus, tire por favor com suas mãos fortes e amorosas os espinhos. Desembaraça-me, desembaraça-me. Deus, quando por soberba religiosa eu não ouço a palavra, quando eu banalizo, quando ouço uma palavra que, ao meu ver, é uma palavra que, perdão da expressão, Deus, ao Senhor, nós falamos uma palavra fraca. Que palavra que provém do Senhor que é fraca, Deus? Que palavra que provém do Senhor que é fraca? Deus, quando a igreja compara pregadores, quando se esquiva, criticando a maneira e não olhando a essência, que é a proclamação da tua palavra, Deus, tire os espinhos, no nome de Jesus. O Senhor tem sido gracioso e trazido a sua palavra semanalmente à IPI de Marília, Deus. Semanalmente, a minha vida, quantas escrituras, vídeos no YouTube, cânticos. O Senhor é Deus que está fertilizando essa geração. Mas Pai, me parece que é a geração mais dura por conta de espinhos ou de pedras. Pai, que o comodismo de termos inúmeras Bíblias na estante, possibilidade de acesso aos vídeos, não nos deixe acomodado a dar ouvidos ao Senhor. Por favor, Deus, eu clamo isso ao Senhor, e de novo agradeço ao Senhor,
porque o Senhor é um semeador que sai a semear. Muito obrigado porque o Senhor semeou novamente aqui, no meu coração e no coração dos meus irmãos, e que essa semente, Deus, no nome de Jesus, possa alcançar a terra do meu coração, no nome de Jesus Cristo, Deus, amém. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Recebam a bênção, queridos irmãos e irmãs. Que a graça, que é maravilhosa, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que é incondicional e infinito, e que a presença do Espírito Santo, que é viva, possa cuidar do seu coração, da sua mente, e transformá-la numa boa terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, queridos.